Irmãos, ah, nós iremos ouvir a palavra através do pastor Wilson, nosso amigo, irmão, nosso pastor, vamos dizer assim, né? Nosso colega, que esteve conosco ah, na turma, nós nos formamos juntos ali no seminário e quase que tivemos ali estávamos juntos lá numa igreja, mas ele continuou na igreja em Araraquara, está lá, já deve ter uns 70 anos que está lá, mas ele manteve-se fiel nesse ministério, tem crescido, hoje aí um homem de Deus, tem usado para abençoar muitas pessoas e que ele continue nessa humildade e que Deus o dê a ele cada vez mais essa dependência do Senhor. A nossa oração por ele. E nós ouviremos a sua palavra e creio que se tiver mais alguma informação que ele queira passar para nós, como que ele está, né, todo o contexto ali no Brasil e na família também, ele possa usar esse tempo. A nossa oração aqui, que Deus o abençoe. Wilson, seja bem-vindo entre nós, Deus o abençoe e que estejamos ouvindo a palavra do Senhor por seu intermédio. Muito obrigado, pastor Carlos. Uma alegria poder ouvir sua voz, ver os irmãos. Alguns aqui já têm mantido contato, outros, primeira vez que eu estou vendo. Eu quero agradecer ao pastor Glauber pelo convite para poder falar aos irmãos nessa noite, para mim aqui, manhã para vocês. Tanto bom dia para vocês aí, né? Vocês já estão no futuro para mim. Eu estou ainda no dia 20 de junho. E para mim é uma alegria muito grande. Aqui nós temos vivido, como os irmãos falaram há pouco, uma situação ainda de isolamento social. A minha cidade, que é a cidade de Araraquara, ela acabou crescendo o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Então, ela subiu no grau aqui no nível, e o nível de isolamento, fechamento de lojas e salões e academias, igrejas, restaurantes, etc., é grande. E não sei até quanto vocês têm acompanhado, mas cerca de 1.000 pessoas, mais ou menos, têm morrido por dia. E alguns acham, na verdade, desde março estão falando que a gente está no pico, né? E a gente já está chegando quase em julho, e o pico sempre é na semana seguinte. Mas a gente acha que agora, de fato, que a coisa está ficando feia aqui, daqui para frente vai ser ladeira abaixo, se Deus, sim, nos permitir. Todos os nossos encontros aqui têm sido também online, e graças a Deus por esse meio que nos tem permitido, como igreja, nos manter unidos, pelo menos, né, virtualmente ligados, e também poder ter contato com irmãos de outros lugares, como vocês, agora aí, comigo também, daqui. Portanto, esse é um pouquinho do nosso cenário, né? O pastor Carlos já falou um pouco de mim. Eu sou pastor de uma igreja batista aqui em Araraquara. Há 12 anos, mais ou menos, quase 13, eu plantei uma igreja aqui na cidade de Araraquara, a Igreja Batista Liberdade, da qual eu sou pastor até hoje. E dou aula também no Seminário Martin Butzer, que tem tido alguns contatos com os irmãos também aí no Japão, que me traz muita alegria no coração também. Sou casado com a Rosana, pai do Natan e da Ana, e nós fomos vizinhos do Carlos e da Dulce, e conhecemos os filhos deles quando eles eram crianças ainda, aqui no estado de São Paulo, na cidade de Atibaia. A gente morou meio que vizinho de prédio ali. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, pessoal. Eu agradeço pela oração e eu gostaria de convidá-los a irem comigo à palavra de Deus nessa noite. Que o Senhor possa nos abençoar na sua palavra. Eu quero compartilhar minha tela com vocês e a tela dos slides que eu pretendo usar. Deixa eu já fazer isso aqui agora. E me digam, por favor, se vocês estão vendo a minha imagem. Estão vendo a imagem de uma Bíblia aberta, escrito um registro impressionante? Ok, que ótimo. Portanto, eu quero falar com vocês a respeito da genealogia de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 1, dos versos 1 a 17, e que nos conta justamente desse registro impressionante, ou o amor de Cristo, né? O amor de Deus por pessoas tão improváveis quanto você e eu. Às vezes a gente olha para esses registros, como a genealogia de Jesus, e a gente acha que pouca coisa a gente pode encontrar ali
que realmente faça diferença na nossa vida. Mas, de fato, quando a gente olha mais de perto a história de algumas pessoas que ali estão presentes, a gente percebe que, de fato, Deus tem muito a nos ensinar por meio das pessoas que estão registradas na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, esse evangelho foi escrito por Mateus, né? E quem é que foi Mateus? Esse jovem que deixou o seu trabalho, deixou a sua vida para poder servir a Cristo. Mateus, ele se tornou um publicano, um coletor de impostos, e muito, muito provavelmente o nome dele não era Mateus. Muito, muito provavelmente esse foi um apelido que ele recebeu, e ele, assim como aconteceu com Paulo, também Paulo de Tarso, assim como aconteceu com Pedro e outros discípulos de Jesus, eles acabaram ficando conhecidos mais pelo apelido deles do que pelo nome em si, que seus pais lhes deram, né? Então, quando nós pensamos no Mateus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, no evangelho que ele mesmo escreveu, ele diz o seguinte: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Ou seja, ele mesmo aqui atribui o nome, que logo mais nós entenderemos o porquê dele ter recebido esse nome. Ele usa o nome que lhe foi dado depois, não pelos seus pais, e diz que ele mesmo foi chamado para seguir a Jesus enquanto ele estava na coletoria. E a coletoria era um lugar onde as pessoas pagavam os impostos para o governo, pagavam os tributos do Império Romano. Então, todas as pessoas dentro do Império Romano, nas diversas províncias, nas dezenas de províncias que haviam no Império Romano, eram obrigadas a pagarem tributos e impostos ao Império. E, como retorno, o Império concedia a eles paz, segurança e outras coisas mais. E Mateus era uma dessas pessoas escolhidas pelo Império Romano, ali na região da Galileia e da Judéia em si, para recolher os impostos das pessoas e levá-los a Roma. E de um modo não muito diferente de como é hoje, especialmente aqui no Brasil, a gente sabe que as pessoas daquela época que estavam envolvidas em coletar impostos e tributos da população, normalmente desviavam esses recursos, então agiam de forma corrupta e por isso se enriqueciam ilicitamente. E era natural que os galileus e judeus odiassem essas pessoas, não só porque eram ladrões e corruptos, né, políticos corruptos, mas também porque eram irmãos de nação, eram compatriotas, que ao invés enfim, terem pena do seu próprio povo, roubavam do seu próprio povo enquanto mandavam parte desse recurso para o Império Romano. Então, eles eram duplamente odiados na sua própria terra. Só que, como eu disse para vocês, o nome dele provavelmente não era Mateus. E quando a gente lê a narrativa de Marcos e de Lucas, a gente percebe que outros nomes são dados para ele. Por exemplo, lá em Marcos, outro evangelista, no capítulo 2, versos 13 e 14, nós lemos assim: de novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e ele disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. A única coisa semelhante que a gente encontra aqui é esse chamado: levanta e me segue. Ele levantou e seguiu. Só que aqui o nome que é dado é Levi e não Mateus. Será que esse Levi, chamado por Marcos de Levi, é o mesmo Mateus? Bom, quando a gente olha para o livro de Lucas, outro evangelista, lá no capítulo 5, versículos 27 em diante, nós lemos assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Lembra que o publicano era aquele homem que coletava os impostos, né, os tributos da nação, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mais uma vez, o que nós encontramos é justamente um homem chamado Levi, que estava sentado na coletoria, e esse homem é chamado por Jesus: levanta e me segue. Ele deixa a coletoria, ele deixa aquela vida de política dele, de trabalhar para o Império Romano, deixa tudo e começa a seguir a Jesus. Será que esse é o mesmo Mateus
sobre quem Mateus escreveu lá em Mateus 9:9. Bom, se a gente voltar lá para Mateus 9:9, que a gente encontra o seguinte: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado, aqui não é Levi, é Mateus, sentado na coletoria, e ele disse: siga-me, e ele se levantou e o seguiu. Se a gente continuar no texto, a gente vai ver que a pessoa a respeito de quem o próprio evangelista Mateus está escrevendo é a mesma pessoa sobre quem Lucas escreveu lá no capítulo 5 do seu evangelho. É a mesma pessoa, só que Lucas o chamou de Levi. E aqui Mateus dá o nome de Mateus para essa pessoa. E ele continua dizendo que, estando Jesus à mesa na casa de Levi, não, de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram os lugares com Jesus e os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Ou seja, a narrativa, a história que nos é contada por Lucas é a mesma história que nos é contada por Mateus. Na mesma situação, na mesma cidade, no mesmo contexto. Com a única diferença de que esse homem que é chamado por Levi, por Lucas, ele é chamado de Mateus por Mateus. Por que isso é importante? Por que isso deve nos chamar a atenção? Primeiro, a gente está lendo o relato do Evangelho da vida escrito por alguém cuja vida foi transformada por Jesus. Esse alguém é Mateus. E ele se propôs a escrever o relato da vida de Jesus. E esse alguém que escreveu sobre a vida de Jesus foi alguém totalmente transformado por Jesus. E foi alguém que seria uma pessoa improvável a ser transformada. Diante de tantos escribas, tantos fariseus, tantos homens religiosos que existiam naquela época, piedosos, Jesus iria chamar justamente um político corrupto que era odiado pela nação e que possuía tantas coisas conseguidas, muito provavelmente, ilicitamente, mas foi justamente isso que Jesus fez. Jesus foi e ele chamou um pecador para que esse viesse e fosse um seguidor dele. Ele foi um pecador que Jesus veio achar, como ele mesmo diz aqui nesse texto do versículo 13, eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ele veio para chamar, para encontrar Mateus. Ele foi um perdido que foi encontrado lá na cidade de Cafarnaum. Ele foi alguém na casa de quem Jesus entrou e cuja vida Jesus transformou. Então, o evangelho desse homem, ele foi escrito para atingir o seu próprio povo, os judeus, para que eles entendessem como a sua própria vida foi totalmente transformada por aquele a respeito de quem ele lhes contaria a história. E o seu nome era Levi, mas Jesus mudou o nome dele para Mateus. Assim como Saulo teve o seu nome mudado para Paulo, Simão teve o seu nome mudado para Cefas ou Pedro, não é? Petros. Levi era um nome comum entre os judeus, não é? E que estava associado principalmente ao antigo Levi, aquele homem que é um dos filhos de Jacó. E aqui, o que nós temos no nome Mateus também é muito bonito. Eu coloco aqui no slide para vocês verem. Levi, portanto, era um nome comum entre os judeus. Já o nome Mateus não era um nome comum. A palavra Mateus vem de Mataia, que é o segundo ponto que vocês veem aí no slide. E Mataia vem da expressão hebraica, né? Do substantivo hebraico Matai, que literalmente significa dom, dádiva. Embora as palavras sejam diferentes, mas o verbo para essa palavra matai é o verbo natan em hebraico. Matai é dádiva ou presente, e natan seria presentear ou alguma coisa relacionada com isso, ou doação, doar, presenteado, de alguma maneira algo relacionado a esse dom. E em grego, na verdade, o nome é Mataios, foi assim que ele ficou registrado pelos evangelistas e pelos pais da igreja. E em latim, Mateos, ou Mataios, como vocês estão vendo aqui, que literalmente significa dom de Deus. Inclusive, esse final do nome Mateus vem justamente do latim, esse eus vem de Deus. Então, a ideia do nome Mateus literalmente é um dom de Yahvé, um dom do eu sou.
Você é um presente de Deus para mim. Agora, em que sentido a palavra presente, dom, matai, aqui é usada? É no sentido de tributo que é dado. É no sentido de oferta que é dada. E você tem que lembrar que Mateus era alguém que recebia dons das pessoas, oferta das pessoas, tributo das pessoas. Constantemente, pessoas traziam dinheiro para entregar para Mateus, traziam impostos para dar para Mateus, e ele recebia aqueles dons. E a maioria deles ele levava para Roma e concedia aos romanos, e uma parte daquilo era desviado, obviamente. E havia muita corrupção, havia muito suborno, havia tudo aquilo que há ainda hoje nos governos no mundo inteiro. Só que quando Jesus chama ele, ao longo da sua vida, a gente não sabe quando essa transformação de fato ocorreu, o que a gente sabe é que o nome que fica registrado na história é Mateus, pelo próprio Cristo. E o evangelho, então, originalmente foi escrito em hebraico por ele, Mateus, mas não existe nenhuma cópia original desse evangelho em hebraico. As únicas cópias do texto original que o Mateus, que o Levi escreveu, são cópias muito antigas, manuscritos em grego, que são por eles, né, que a gente acaba conhecendo o texto inspirado por Deus. Bem, então vamos ler a história que esse homem escreveu. Toda a história tem um início. E Levi, cujo nome foi transformado por Mateus, porque para Jesus era como se ele, Levi, tivesse sido um tributo que Deus deu ao seu filho Jesus, um presente que o pai deu ao filho. Por isso, ele que recebia presente dos outros, agora ele seria um presente para Jesus. Lembra também que Jesus ele sempre faz isso, não é? Quando ele chama Pedro, Tiago, João e André, ele diz para que eles abandonassem as redes e se transformassem em pescadores de homens. Então nós percebemos que Jesus ele usava desses trocadilhos para dizer para as pessoas aquilo que elas na verdade seriam a partir daquele momento para com elas. Mas quando você olha para pessoas trabalhadoras como Pedro e Tiago, João e André, e outros como Natanael, Bartolomeu, enfim, nós encontramos pessoas que aparentemente são justas, inclusive reconhecidas pela população. Mas quando a gente está diante de um Levi, esse publicano corrupto, isso nos chama a atenção. E ele é aquele que o Senhor usa para abrir as cortinas do Novo Testamento e nos revelar toda a história da graça de Deus, a nós revelada por meio do Novo Testamento, no Evangelho. Então, a história de Jesus contada por Mateus, começa com a sua genealogia. E por que Mateus quis falar dos antepassados de Jesus? Como eu disse para vocês, o propósito de Mateus era falar com os judeus, os hebreus que eram parentes dele, não é? De sangue, eram pessoas que conviviam na sua terra. E ele queria mostrar que não somente a vida dele foi totalmente transformada pela graça de Deus, mas como dentro da própria genealogia de Jesus, outras pessoas improváveis também foram transformadas por Jesus, foram transformadas por Deus, foram transformadas pela graça. E este é o Deus de Israel, o Deus que transforma pessoas improváveis, o Deus que resgata pecadores improváveis, o Deus que veio para buscar o que estava perdido, para achar o que estava perdido, para trazer vida ao que estava morto. Não para trazer médico para os que já estavam sãos, mas ele veio para encontrar pessoas doentes, pessoas feridas, pessoas quebradas, pessoas que estavam totalmente desnorteadas, para que elas pudessem encontrar uma direção, paz em suas próprias vidas. Ele quis, portanto, mostrar a quem Jesus estava ligado em seus antepassados. Então, vamos ler essa genealogia que começa com essas palavras. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Perceba que há no desejo dele aqui, no escrito dele, o desejo de criar uma relação entre Jesus com o rei Davi, por causa da aliança que Deus fez com Davi, de que um dos descendentes de Davi seria o Messias, e também com Abraão, porque Abraão é aquele que dá início à nação, dentro da qual o Messias nasceria. Então ele já vem como tendo essas duas cabeças sobre ele, essas duas grandes lideranças. Ele é filho de Davi e ele é filho de Abraão. Ele pode ser o nosso Messias. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão.
Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Muito bem, eu quero destacar aqui para vocês 5 nomes nesse texto. Até porque não daria tempo para a gente analisar nome por nome, mas 5 nomes que para mim são nomes totalmente improváveis. E dentro desses 5 nomes, eu quero justamente destacar 5 mulheres, que são as únicas 5 mulheres que aparecem nessa genealogia de Jesus. E note o seguinte, normalmente, numa genealogia, naquele tempo, e genealogias eram comuns naquele tempo, não se colocavam mulheres nas genealogias, por razões muito óbvias e culturais daquela época. Normalmente, somente homens eram colocados, mas na genealogia do Rei dos Reis, na genealogia do Messias, de um modo surpreendente, Mateus, ele cita 5 mulheres dentro dessa genealogia. E se ele queria evangelizar judeus, talvez não seria muito sábio para ele colocar essas 5 mulheres, porque talvez aqueles que lessem esta genealogia já olhariam com uma cara meio desconfiada para ela, porque ele colocou mulheres ali. Mas foi de propósito, porque ele queria mostrar justamente o Deus da graça, que está salvando quem está salvando. Não somente aquelas mulheres, mas os homens totalmente indignos e imerecedores que se relacionaram com aquelas mulheres e que, por causa da graça de Deus, fizeram parte dos antepassados de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero citar aqui para vocês, portanto, 5 mulheres, e elas são Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, ou Betseba, ou Batsheba, não sei como é que você chama, como é que está na sua Bíblia, cada Bíblia chama de um jeito, eu vou chamar de Batseba aqui, e por fim Maria. São as 5 mulheres que são mencionadas aqui. Essas 5 mulheres são escolhas que mostram, diante de Mateus, não é, como Deus frequentemente faz o inesperado ao escolher pessoas tão improváveis. A primeira, portanto, dessas 5 mulheres é Tamar. Ela está registrada no versículo 3, quando lá está descrito que Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Bem, a história de Judá com Tamar é muito interessante. Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Não sei se vocês lembram, mas a Tamar, na verdade, era a nora de Judá. A Tamar, ela entraria, talvez, na genealogia dos judeus, né? Mas a Tamar, ela é judia, e, aliás, ela é uma das únicas e poucas judias que são apresentadas aqui. Das 5 mulheres que são apresentadas na genealogia de Jesus, 2 são israelitas, são judias, e 3 são estrangeiras, inclusive de povos debaixo de maldição de Deus. Mas Tamar, ela estava ali, ela era casada com um dos filhos de Judá, e ela acabou engravidando do sogro. Não sei se você lembra da história, mas ela se casou com um dos filhos de Judá, e o filho de Judá morreu antes que ela ficasse grávida de alguém. E pela lei do levirato, que era uma lei que existia naquela época, um dos irmãos do marido dela deveria ter relações com ela para que pudesse nascer um filho, e esse filho que nascesse seria considerado filho do irmão dele, que havia falecido, sem que a sua esposa, a Tamar, tivesse tido um filho. Só que aquele irmão, ele não fez isso. Ele, todas as vezes que ele consumaria, digamos assim, a gravidez,
ele fazia com que a gravidez não desse certo. E aí, então, ele foi punido por Deus por causa disso. E Tamar ficou muito chateada por causa disso. E depois de um tempo, então, ela acabou sendo... A história é muito longa, mas ela acabou indo morar numa outra região, para que um outro irmão daquele que faleceu, que era o marido da Tamar, né, um outro irmão mais novo, pudesse crescer. E aí o Judá, que era o sogrão, ele falou, olha, Tamar, você pode ir para a cidade tal, que o meu filho mais novo, quando ele crescer, ele vai desposar você, ele vai dar um filho a você, e, portanto, ele vai honrar o seu falecido marido, o meu filho, né, que faleceu, e vai dar uma descendência para você. Só que o menino cresceu, e nada do Judá, o sogro, mandar o menino para ir lá dar geração para Tamar, que era a lei de Moisés na época, que era a lei de Deus na época. E aí, então, ela ficou muito chateada com isso. E ela tramou, ela planejou algo contra o seu sogro, querendo engravidar para que ela pudesse, então, dar uma descendência ao seu falecido marido e um nome ao seu falecido marido. Ela decidiu, então, engravidar do seu próprio sogro numa ocasião em que o sogro dela esteve na cidade dela, sem que o sogro dela soubesse. Ela se disfarçou de uma prostituta e Judá, o sogro, no dia que foi até a cidade dela, ele, enfim, foi e procurou uma prostituta e se encontrou justamente com Tamar, e só que na hora de pagar, não é, pela relação que eles tiveram, ele não tinha nada e ele deixou ali algumas coisas do seu uso pessoal, e com ela com uma promessa de que depois ele pagaria ela. E ela guardou aquilo, e ela sumiu, não é? Ela guardou aquilo e não apareceu mais, porque ele disse, olha, amanhã, essas horas mais ou menos, eu volto aqui, como você trabalha aqui, né, na tua profissão de prostituta, e aí então eu te dou o dinheiro e você me devolve esse meu RG, esses meus itens pessoais aí. E foi isso que aconteceu. Só que quando ele voltou, no tempo depois, ela não estava mais ali e ninguém sabia de uma prostituta que trabalhava ali, porque a Tamar guardou aquilo. Passado um tempo, disseram para Judá que a nora dele, a tal da Tamar, ela estava grávida. E aí ele ficou muito bravo com isso, porque ela tinha se disfarçado quando ela teve relações com ele. Ele ficou muito bravo, mas como que ela ficou grávida? Ela deveria ficar grávida do meu filho mais novo. Ela é uma adúltera, ela não poderia ter feito isso, ela merece morrer. Pelas leis da época, ela deveria ser apedrejada, e eles ficaram furiosos com ela e foram chamá-la e trouxeram-na grávida. E aí então começaram a acusá-la e começaram a perguntar quem era o pai daquela criança também. E até que ela demonstra os itens de Judá que tinham ficado com ela e disse, olha, o pai dessa criança, o homem que me engravidou, é aquele a quem pertence esses itens aqui, que eram os itens de Judá, o sogro dela, e mostrou. E aí o Judá disse, olha, você é mais justa do que eu, porque o meu filho mais novo cresceu e já passou do tempo de eu entregar ele a você e eu não fiz, e você fez tudo o que você fez para dar descendência ao meu outro filho que faleceu, portanto você é justa. E desse relacionamento, veja, de uma situação totalmente improvável, promíscua, adúltera, errada, pecaminosa, nasceu o Pérez e o Zerá, gêmeos. Nasceram, cuja mãe foi Tamar. Entenda, essa descendência que foi gerada por Tamar, esses que entraram na descendência de Jesus, entraram nessa situação. Vocês têm noção do que está acontecendo aqui? O próprio Deus está dizendo, dessa relação totalmente errada e improvável, Deus permitiu que pessoas fossem antepassados de Jesus. E o que é interessante a gente notar também é que o Pérez, um dos filhos que o Judá teve com a sua nora, Tamar, o Pérez gerou o Esrom e o Esrom gerou Arão. E o Arão, ele teve outro filho, que lá na frente gerou o Salmão. Salmão foi um homem que viveu na época de Josué, quando Josué conquistava a Terra Prometida. Salmão era um dos seus soldados. E quando os espias foram lá e olharam a terra antes de Israel invadir a terra, né? Algum tempo depois de Jacó, de Judá, de esse povo todo que a gente está lendo aqui, um tempo depois, Salmão viveu na época do Josué, lá na frente. Por isso que a descendência está indo para frente aqui. E aí esse Salmão, ele veio a se casar com uma mulher chamada Raabe. Veja o que está no verso 5. E aqui nós falamos da segunda mulher, Raabe,
Salmão, versículo 5 que está no slide, gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. No começo desse verso, a gente lê sobre Raabe. Raabe não era judia, Raabe não era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Raabe, ela era uma cananita, ela era uma cidadã de Jericó, ela era adoradores de deuses pagãos, de deuses falsos. E ela se casou com um judeu chamado Salmão, descendente de Judá, descendente de Pérez, filho de Tamar, daquela relação que a gente falou agora há pouco. E Salmão e Raabe, que foi essa... Quem era Raabe, não é? Quando os espias vão até Jericó, ela algumas vezes é chamada de prostituta. Algumas pessoas entendem que Raabe não era prostituta, mas ela era somente a dona de uma pousada lá em Jericó, uma pousada onde alguns homens tinham encontros com algumas mulheres. Então, se ela não era prostituta, ela era tipo a dona daquela casa de prostituição. Infelizmente, é isso que a Bíblia está contando para a gente. Veja que história que a Bíblia está contando para a gente. Não é uma história cheia de flores. Na verdade, é a história da humanidade, cheia de podridão que Deus veio para salvar, para limpar, para resgatar. E ela se converte durante a invasão de Jericó. Durante o momento em que os espias vão para lá. E aí, então, ela pede para que os espias, eles protejam a casa dela, e aí fazem um acordo para que ela deixasse uma fita de cor escarlate, um vermelho carmesim, não é? Ali colocada na janela da sua casa, para que quando os israelitas invadissem Jericó, poupassem a casa dela e todos que com ela estivessem. E assim eles fizeram. E assim Raabe e toda a sua família foi salva. E ela acabou se casando com um judeu chamado Salmão. E dessa relação nasceu um bebezinho chamado Boaz. Boaz foi filho de Salmão com Raabe. Raabe entra na genealogia de Jesus. Por quê? Porque Deus teve misericórdia sobre ela. Assim como Deus teve misericórdia de Tamar, Deus teve misericórdia de Raabe. Deus aqui salvando alguém tão improvável. E veja você que no mesmo verso 5 diz que Raabe, ela gerou Boaz. E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Então, aquele bebezinho que nasceu da Raabe com Salmão, né? E Raabe tiveram um bebezinho chamado Boaz. Aquele bebezinho, ele demorou muito tempo para se casar. Você conhece pessoas assim, né? Jovens que eles não se casam e dá 30 anos e nada, e dá 40 anos e nada, e dá 45 e dá 50, e todo mundo já tem certeza que não vai ter jeito, que ele vai morrer solteiro. Todo mundo pensava isso do tal do Boaz. Foi o que aconteceu com ele. Até o dia, então, quando você já leu o livro de Ruth, tinha lá o Elimeleque, que era casado com a Noemi. Eles viviam em Judá, no território de Judá. Isso muito tempo depois, no período dos juízes, já muito depois da invasão lá da terra de Canaã, com Josué e tudo mais. Bom, Raabe, ela é contada a história no livro de... Ruth é contada no livro de Ruth, e a história lá acontece quando Elimeleque e a sua esposa Noemi, eles fogem de Judá por causa de uma seca que acontecia lá. Quando eles fugiram de lá, eles saíram com seus meninos, novinhos, o Malom e o Quilion. Quando eles chegam lá na terra de Moabe, então os meninos crescem e se casam, Malom e Quilion, se casam com duas moças moabitas. A história dos moabitas é outra história terrível também, porque eles são descendentes de Moabe, e Moabe ele estava debaixo de maldição de Deus, todos os moabitas, porque eles nasceram como fruto de uma relação incestuosa, onde as filhas de Ló tiveram relação com seu próprio pai, a mais velha e a mais nova, embebedando o pai, quando a esposa do Ló virou uma estátua de sal. Lembra quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Veja que é só tragédia, né? E aí as duas menininhas lá tiveram relação com o pai, e nasceu Moabe e Amon. E o Amon é o pai dos amonitas e o Moabe é o pai dos moabitas. Bem, o Malom e o Quilion, junto com seu pai e sua mãe, o Elimeleque e a Noemi, chegaram lá no território de Moabe, onde viviam os moabitas, um povo que não temia o Senhor, e eles se casaram com duas moças descendentes do Moabe, que se chamavam Ruth e Orfa. Só que morreu o Malom e morreu o Quilion. E as duas ficaram viúvas. Aliás, morreu também o Elimeleque primeiro, e a Noemi ficou viúva. E agora estavam as três viúvas.
as duas moças, a Orfa e a Ruth, com a sogra delas, a Noemi. E aí passou um tempão, aí souberam que lá em Judá tinha acabado a fome. E a Noemi falou, vou voltar para minha terra, vou voltar para o meu povo. E as moças foram com ela, no meio do caminho. A sogra olhou para ela e falou, por que vocês estão me seguindo, meninas? Voltem para a casa de vocês, para a terra de vocês, para a família de vocês, para o povo de vocês, para os deuses de vocês. Mesmo que eu chegasse agora em Judá e tivesse filhos, vocês iriam esperar que esses filhos crescessem para que vocês se casassem com eles? Olhem para vocês, voltem. E aí a Orfa, que era uma das meninas, chorou bem alto e voltou para a terra dela. Mas a outra, chamada Ruth, ela falou, não, eu não vou voltar. Para onde você for, eu vou. Aonde você pôr a planta dos seus pés, eu porei a planta dos meus pés. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você pousar, eu vou pousar. E aonde você morrer for sepultada, ali eu serei sepultada. E o seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. E que nada, além da morte, me separe de ti. E aí, então, ela segue a sua sogra e elas vão as duas lá para ajudar. Quando elas chegam lá, todo mundo chora por elas. Pela sogra, Noemi, que era de lá, e aquela moça moabita estranha, que falava uma língua diferente, tinha uma cultura diferente, que chegou ali no meio dos israelitas. E aí aconteceu toda uma história no livro de Ruth, em que ela se encontra justamente com o Boaz, o bebezinho do Salmão e da Raabe. A Ruth, ela vai colher espigas, né, e cereais, e milho, e etc., ali nas plantações do Boaz, e a sogra dela descobre que o Boaz é um dos parentes próximos, então ele poderia desposá-la pela lei da época, e aí ela vai e se oferece para ele, mas ele é justo com ela e ele não assume um casamento com ela antes que um outro parente mais chegado pudesse ter esse direito. O rapaz lá não aceitou esse direito, então o Boaz recebeu ela como sua esposa, e ele já um senhorzão, ele acabou casando com a Ruth. E aí, então, dessa relação do Boaz, que foi filho lá da Raabe, a prostituta de Jericó, o Boaz, que se casou com a Ruth, eles têm um filho chamado Obed. O Obed era filho da Ruth, certo? O Obed tem um filho chamado Jessé. Jessé era neto da Ruth, certo? E aí o Jessé, ele tem um filho chamado Davi. Davi era bisneto de Ruth. Davi era trineto ou tataraneto de Raabe, a prostituta. Você está entendendo o que Deus está contando aqui para a gente? Quando nós olhamos para a história de Ruth, a Moabita, de Raabe, a Cananita, o que nós encontramos é justamente a misericórdia de Deus sobre essas mulheres. Mais uma vez eu digo para vocês, lá em Deuteronômio 23, diz que todos os Moabitas e os Amonitas estavam debaixo da maldição de Deus. Enfim, o que nós vemos é Deus salvando alguém tão improvável. Na continuação do texto, no versículo 6, o que nós encontramos é que o Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. E aqui entra a quarta mulher da nossa história. E que mulher foi essa? Aqui nós encontramos a história de Batseba, porque Davi teve tantos filhos e filhas. Davi teve várias mulheres, mas Deus escolheu justamente enviar o seu filho por meio daquela geração, daquela mulher, que não foi uma situação ideal, digamos assim, no contexto da família de Davi. Enfim, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Quem que foi então essa cuja mãe? Quem foi essa mãe de Salomão? Salomão, o antepassado de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi essa mulher de Davi, que Deus escolheu para ser a mãe do Salvador também? A antepassada, a mulher que daria origem na genealogia ao Messias. Ela foi filha de Eliã, e Eliã era filho de Aitofel, o Gilonita. Ela, portanto, era Gilonita. E ela era esposa de Urias, que era um hitita. Aqui o texto diz que ela tinha sido mulher de Urias, que era hitita, e ela gilonita. Eles eram outros povos, mas eles viviam ali em Israel. Isso era normal na época do rei Davi, ok? Já desde a época de Saul, na verdade, mas com Davi isso ficou muito forte. Que povos, pessoas que eram conquistadas, ou parcerias que o rei Davi fazia, fazia com que dentro do seu exército ele tivesse pessoas de outros povos lutando por ele.
algo que a gente vai ver ao longo de toda a história, em todos os reinados, né, da humanidade. Por isso que a gente tinha um hitita, como Urias, ou seja, um cara que não era judeu, lutando no exército de Davi. E esse hitita, chamado Urias, era o marido da Batseba. E ele estava lutando, ele estava no campo de batalha. E a Batseba, com o rei Davi, no momento de adultério, eles acabam tendo um encontro proibido, e aí ela fica grávida, Davi fica muito chocado com isso, faz de tudo para que Urias fosse para a casa dele, mas ele não vai, porque ele honra a Deus, e honra o povo, e honra o exército, e honra o rei, e aí então Davi dá um jeito de matar Urias, e Davi manda colocá-lo na linha de frente de uma batalha que aconteceria dali a pouco tempo, e naquela batalha aquele homem é morto, e agora sua esposa fica viúva, e agora Davi leva ela para morar na casa dele. Aquela criança que nasceu daquele adultério acabou falecendo, mas uma criança que veio nascer logo em seguida foi o rei Salomão. Ou seja, Salomão foi fruto de uma relação que nasceu de um adultério. E de Salomão veio 26 gerações depois, muito provavelmente Maria. Alguns, porque a genealogia tanto de Mateus quanto de Lucas apontam sempre para José, ambas para José. Mas muitos vão entender que essa genealogia que é nos dita aqui, ela diz respeito tanto à genealogia de José, como também a de Maria, numa espécie de relacionamento distante, como se fossem primos distantes, José e Maria. Não dá tempo de explicar isso agora para vocês. Mas que ela seria, portanto, descendente direta daquele que foi fruto de um casamento totalmente errado aos olhos de Deus. Maria, então, é a última das nossas improváveis pessoas aqui. Nela se cumpriu aquilo que está escrito lá em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Vejam, 5 mulheres. Das 5 mulheres, 4 de relações totalmente estranhas. A primeira foi Tamar, que teve o Pérez e o Zerá lá do sogro dela, o Judá. A segunda foi Raabe, que havia sido prostituta e que se casou com Salmão. A terceira foi Ruth, que era moabita, ou seja, descendente de um povo debaixo da maldição de Deus. A quarta foi Batseba, que só se casou com Davi por causa de um adultério. Mas a quinta é Maria. Maria, ela foi a única que não entra na história diante de um cenário pecaminoso, adúltero, corrompido. Mas ela se torna uma pessoa improvável pelo fato de ela não ser casada com ninguém. E ela entra na história como fruto de um milagre de Deus, para mostrar que o Messias, ele seria fruto da graça, do poder e de um milagre de Deus para salvar pessoas improváveis. E assim como foi profetizado em Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23, nós lemos justamente isso. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Jesus e Maria, mais propriamente dizendo aqui Maria, ela entra na genealogia de Jesus como mais uma improvável. Uma mulher que não era casada, Maria, portanto, que estava noiva de alguém e que fica grávida, ela concebe sem estar casada com ninguém, pelo poder do Espírito Santo, e ela entra na história da genealogia de Jesus para cumprir aquela promessa que foi feita a uma primeira mulher, lá em Gênesis 3,15, Eva, para quem Deus disse, do seu descendente virá aquele que esmagará a cabeça da serpente e destruirá os efeitos do pecado na raça humana. O que nós temos visto ao longo da história da humanidade é a história de caos, é a história de adultério, é a história de tragédias, é a história de famílias destruídas, é a história de histórias mal contadas, problemas, guerras, inimizades, lutas.
O que nós vemos na história da humanidade é uma história de pecado, não é uma história bonita de ser contada. A sua história não é uma história bonita de ser contada. A minha história não é uma história bonita de ser contada. Quando Deus abrir os livros e as nossas vidas estiverem nuas aos olhos daquele diante de quem haveremos de prestar contas, como diz o livro de Hebreus, nós todos nos envergonharemos de tudo aquilo que é a nossa biografia. Mas é justamente por causa disso que Deus quis colocar, por meio da mão de Mateus, aquele que é um dom de Deus, Mateus, essas 5 mulheres improváveis, para mostrar não somente elas, mas também a história de todos os homens, a história do Judá, o sogro, a história do Salmão, que provavelmente foi um bom homem, assim como Boaz foi um bom homem, mas a história de Davi que não fez o que era certo, embora tenha sido um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu daquilo que fez, mas que fez o que fez. Mas Deus é um Deus de restauração, que é capaz de pegar as nossas piores desgraças, com o perdão da palavra, os nossos maiores pecados. Ele é capaz de pegar toda a nojeira daquilo que a gente faz e transformar aquilo, e trazer vida àquilo. Ele pega o vale de ossos secos, podres, cheios de corpos mortos, e ele faz com que esses corpos mortos, podres e petrificados, se transformem num exército vivo que o sirva. Deus, ele transforma vidas improváveis para que essas possam glorificar o seu nome. A história de Tamar, a história de Raabe, a história de Ruth, a história de Batseba, a história de Davi, a história de Judá, de Salmão, de Boaz, de José, de Maria, não é a história de todas essas pessoas, é a história de Deus. Quando Mateus decide escrever esta genealogia e colocar essas pessoas improváveis nessa história, ele queria mostrar a história de Deus. Este é o Deus conosco, este é o Emanuel, este é o Messias que Deus quis enviar a nós, aquele que veio para nos encontrar na nossa podridão e reescrever a nossa história, mostrando para você e para mim que apesar de tudo que você e eu fomos, somos e ainda seremos, nós temos um Deus que salvou quem salvou, para mostrar que ele pode salvar você e a mim hoje também. Para mostrar que a graça dele diante de nós não é diferente da daqueles sobre as quais ele derramou no passado. Mais uma vez, misericórdia de Deus sobre todos nós, querendo mostrar graça a seres tão improváveis. Eu quero concluir com vocês dizendo que se Deus salvou pessoas assim, tão improváveis quanto essas que eu mencionei, nós também temos esperança. Eu tenho esperança, você tem esperança, porém, o que a gente vê em cada uma dessas pessoas aqui mencionadas é um genuíno arrependimento de vida. E foi o que Jesus disse, né, no dia em que ele converteu Mateus, em que Mateus se converteu, não é? Eu quero mais uma vez ler as palavras aqui para vocês, que estão registradas por Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32, que dizem: Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ele disse isso no dia que ele estava comendo na casa do Mateus, que escreveu todos esses nomes aqui para a gente. No dia que ele estava sentado naquela casa, naquela mesa, cheia de pecadores, de pessoas improváveis, e os fariseus e religiosos lá do lado de fora, falando com os discípulos de Jesus, dizendo: o teu mestre come com gente assim? O teu mestre se assenta com pessoas assim? E aí Jesus, sabendo do que eles falavam, ele diz estas palavras: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus, ele veio para salvar pessoas como você, pessoas como eu, pessoas que se reconhecem como doentes, pessoas que se reconhecem como pecadora, como pessoas carentes da graça e da misericórdia de Deus. Assim como estas 5 mulheres, Mateus também teve a sua vida transformada. A genealogia de Jesus não prova só que ele é o Messias, mas prova também que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e de graça, que veio salvar pecadores como nós. Embora a gente não compreenda a profundidade dessa graça, a gente pode pelo menos reconhecê-la, porque ela está sobre nós, sobre a sua vida e sobre a minha vida. E enquanto a gente reconhecer essa graça, que a gente possa agradecer a Deus por ela, que a gente possa adorar
o nosso Deus por causa dela. Não fosse essa graça, nós não estaríamos aqui agora, falando da grandeza e da maravilha do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, porque Ele veio nos chamar, nós que não éramos justos, nós que estávamos perdidos, nós que chegamos arrependidos aos seus pés e que fomos transformados em filhos de Deus para a glória do nosso Pai. Que a gente possa louvar a Deus nesse dia, eu aqui nessa noite, vocês aí nessa manhã, que a gente o louve com todo o nosso coração, porque essa graça de Deus, ela se renova sobre nós a cada amanhecer. Ela não tem fim. Grande é a sua misericórdia. Que bom é saber de tudo isso e nunca deixarmos de agradecermos e o louvarmos por essa graça preciosa. Amém? É essa palavra que eu gostaria de deixar com vocês e eu quero ir em oração com vocês mais uma vez diante do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido e Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por esse tempo e por podermos, no início do Evangelho de Mateus, relembrarmos um pouco mais da grandiosidade da tua graça e do teu amor, que não estiveram somente sobre a vida dessas pessoas tão improváveis por Mateus aqui registradas, mas que estão também sobre a vida de cada um de nós, cuja vida também está registrada diante do Senhor, diante dos seus olhos. E obrigado porque a mesma graça repousa sobre nós, a mesma misericórdia, o mesmo perdão, a mesma salvação. Pelo teu Filho nós te louvamos, por Jesus Cristo, o Messias, aquele que veio para transformar a nossa história, para entrar em nossa casa e comer na nossa mesa com gente pecadora como nós. Por Jesus que veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Nós te louvamos com todo o nosso coração, no nome dele. Amém.